Olá, eu sou a Márcia, palestrante e trabalhadora com as crianças do Grupo Socorrista Maria de Magdala. É um prazer imenso estar aqui com vocês, porque se nós estamos deste lado e desse lado aí, é porque estamos indo bem no meio de uma pandemia imensa. E só por isso temos que já ir elevando o nosso pensamento em gratidão ao nosso Pai, aquele querido e amado Pai que nunca nos abandona, que nos ensina a cada percalço e que de vez em quando nos dá um chacoalhão para podermos provar a nossa fé. Então, assim, muito envolvidos na luz do Pai, muito agradecidos por estarmos aqui participando de uma elevação espiritual. Vamos cuidar hoje de um tema muito próprio para esses períodos de confinamento em casa, de grande convivência entre pais e filhos e principalmente com as crianças. Porque hoje nós vamos falar de uma daquelas parábolas, de uma daquelas posições de nosso Senhor Jesus Cristo que é muito lembrada por todos, que é: vinde a mim as criancinhas. Nessa passagem, queridos, eles estavam passando por uma cidade e os apóstolos, todos muito cuidadosos com o Mestre Jesus, buscavam livrá-lo ou apartá-lo de algumas pessoas ou de enfim, da multidão que o cercava. E nessa cidade, umas mães traziam muitas criancinhas no colo, dando a mão. E os apóstolos, vendo aquela porção de crianças, as afastavam, porque os apóstolos acreditavam que os dignos de ver Jesus e do reino dos céus eram aqueles que compreendiam. E, portanto, no julgamento dos apóstolos, as crianças não compreendiam bem o que se passava, portanto, não tinham importância ali no momento. E Jesus interfere e diz exatamente assim: vinde a mim as criancinhas. Por que Jesus disse isso? Porque ele completou que antes o reino do céu fosse assim, que o reino do céu fosse puro, como são a posição das criancinhas que brigam de um minuto, no outro minuto já estão de bem, elas têm o perdão dentro delas como forma natural, não guardam rancor, não guardam mágoa, nem gostam de fazer jogos de vingancinhas, nem mimimi. Às vezes choram um pouco para comer, para chamar a atenção dos pais, mas isso é o máximo. Não há grande maldade em seus corações. Então era desse tipo de criancinha que Jesus estava chamando a nossa atenção. Ele queria que viessem ao reino dele e a ele todos aqueles que são puros de coração. Todos aqueles que sabem se portar perante Deus com pureza, com alegria de viver, com perdão, com esquecimento das ofensas, com esquecimento das mágoas, das culpas, aqueles que sabem elevar os seus pensamentos. Então, nesse período de pandemia, os pais precisam aproveitar para ver que criancinha é essa que está com ele dividindo o lar. São criancinhas provocadoras, são criancinhas um pouco apáticas, são criancinhas muito traquinas. Que tipo de criancinha? É um bom momento para entender o presente que o céu nos deu de criar aqueles que são primeiramente filhos de Deus. Primeiro, eles são aqueles que Deus escolheu para encarnar neste planeta e não nós. Nós já tivemos uma escolha bem antiga, não fomos nós que escolhemos agora, né? Claro que antes da nossa encarnação nós tivemos uma reunião com o céu, com os anjos e escolhemos de quem seríamos filhos, de quem seríamos pais, mas isso lá antes da encarnação. Então agora, neste momento, o nosso papel é de levar Jesus para o coração dessas crianças, de contar um pouquinho da historinha de Jesus, que ele nasceu numa manjedoura simples e que mesmo assim foi considerado por muitos o grande rei da terra, porque os nossos queridos e amados grandes reis magos andaram milhares de quilômetros no deserto para conhecê-lo e para poder prestar e render as homenagens ao Filho de Deus. E essas criancinhas que habitam na nossa casa precisam entender isso exatamente, elas são filhas de Deus.
Quem é esse Deus que elas não veem, que elas não tocam, que elas não cheiram, que elas não apalpam? Então, é um bom momento, desde a infância, de entender que assim como nós não enxergamos esse vírus que nos causa tanto mal, também Deus é invisível, mas Ele está lá. Então, esse chamamento de Jesus, vinde a mim, as criancinhas, na verdade é um chamamento de vinde a mim os puros de coração. Portanto, todos nós que estamos adultos ou estamos criança, às vezes somos espíritos muito infantis. Às vezes somos espíritos muito mais infantis que os nossos filhos. Muitas vezes os espíritos que estão travestidos de criança na nossa casa são espíritos muito mais elevados, muito mais experimentados. E às vezes não. Às vezes são espíritos muito primários, já ainda muito animalescos, que ainda tem aquela tendência da briga, da rusga por qualquer coisa. E aí está o grande papel dos pais, de fazê-los entender que como filhos de Deus, o amiguinho, o vizinho, o primo, a mãe e o pai também são filhos de Deus. Esse é um grande entendimento para que uma família seja harmônica. Todos são filhos do mesmo pai. Então, quando sabemos que os nossos filhos podem ser muito mais elevados espiritualmente do que nós, é melhor que antes de nós criarmos umas regras todas de uma sociedade que às vezes nem sabemos porque nossos pais transmitiram essa regra para nós pensemos muito bem. O que mesmo das nossas regras ajuda na pureza do coração? O que mesmo das nossas regras ajudam na harmonia do lar? O que mesmo das nossas regras impedem a vingancinha, o ódio, a mágoa, a ira? Então isso é que Jesus nos convida, que sejamos muito puros de coração para podermos passar também esta pureza, esta alegria de viver e esta compreensão de que somos todos iguais perante ao Pai. Então, que a criancinha que habita dentro de nós possa transparecer nesta pureza, nesta amorosidade, nesta energia de sempre estar levando as coisas da forma mais leve possível, porque Deus é que está no comando. E Jesus e os apóstolos dele, os nossos anjos da guarda, não estão dormindo do lado de lá. Eles estão cuidando de nós durante todos os dias da nossa vida. E esta confiança temos que passar para as nossas crianças. Nós não estamos sós. Tem uma horda de anjos que zela por nós. E, acima de tudo, Jesus Cristo conduz a humanidade. Seja um ótimo pai, mas não se esqueça de manter sempre esta criança feliz que está dentro de você em gratidão ao céu. Esta é uma grande lição para passarmos para as nossas crianças. Que Deus os abençoe e que permaneça com o seu lar todos os dias da sua vida. Até logo.